O episódio começa em uma cerimônia de iniciação de um jovem mandaloriano, onde tudo ia bem, até do nada serem atacados por algo que mais parece um jacaré gigante. É tiro pra todo lado e nada vence o animal, nada menos o grande Mando, que chega com sua nave derrotando a criatura. Momentos mais tarde, a Ferreira fala com ele e acaba expulsando ele por ele ter tirado o seu capacete. Isso porque os mandalorianos são temíveis e orgulhosos guerreiros, geralmente conhecidos como caçadores de recompensa que compartilham um forte código de conduta. Seu estilo de combate é no 1 contra 1, porque assim eles podem ter a glória de derrotar um oponente poderoso. O clã funciona como uma pirâmide, tendo o governante seus protetores e logo abaixo as facções, também conhecidas como casas, que são formadas pelo mesmo clã familiar. Para se identificar um Mandaloriano é simples, basta olhar para sua poderosa armadura feita de Beskar, que é um metal extremamente resistente, e seus capacetes com viseiras em forma de T. Capacetes esses que, de acordo com a conduta de um grupo específico, jamais devem ser removidos. Mando fala que a doutrina ensina sobre a redenção, mas a Ferreira logo interrompe, dizendo que a rendição foi destruída junto com seu planeta natal. Só que ele mostra algo que vem de Mandalore para ela, e ele se coloca um objetivo, dizendo que vai comprovar que foi até Mandalore e se banhou nas águas vivas das minas para assim ser redimido. Corta a cena e uma viagem acontece, onde Grogu olha uma criatura chamada Purrgil. O Purrgil é uma espécie semiciente de enormes baleias que vivem no espaço profundo, viajando de um sistema estelar para outro. Para ter noção da importância dessas criaturas para a mitologia de Star Wars, os cientistas se inspiraram nelas e pela sua capacidade de viajar pelo hiperespaço para desenvolver sua própria forma de ir para essa dimensão alternativa. Baseado nessas criaturas, eles inventaram o hiperpropulsor, que é um sistema de propulsão que permite que uma nave atinja a velocidade da luz e atravesse o vazio entre as estrelas do hiperespaço. Chegando a Nevarro, a dupla se encontra com um velho amigo. Karga conta como eles melhoraram aquela cidade e agora ela se tornou uma rota de comércio. Até oferece um terreno ali pro Mando ficar, mas ele recusa, porque ele quer deixar de ser um apóstata. Um droide aparece para interromper a conversa e fala que tem uns piratas incomodando pela cidade. Indo até o local, Karga pede que eles o acompanhem para beber no seu escritório, mas Vane se recusa, tendo um duelo entre os dois e mais tarde uma grande derrota dos piratas. O magistrado pede que o Mando fique ali, porque a cidade está precisando de um xerife, visto que a antiga xerife Dune foi recrutada para as forças militares. Mas o Mandaloriano se recusa, e ele conta o verdadeiro motivo de estar ali. Ele quer trazer o IG-11 de volta à vida, para ajudá-lo na exploração de Mandalore. Pegando as peças do antigo droide, eles conseguem revivê-lo, porém na sua programação original, na qual ele queria a todo custo exterminar o pequeno Grogu. Uns tiros são dados, e uma estátua é jogada por cima do droide, que é destruído mais ainda. Porém, Karga tem uma outra alternativa, pedir ajuda para os cientistas anzelianos. Os cientistas dizem que não tem o que fazer com aquele robô, porque o circuito de memória dele está quebrado. E bem, hoje em dia é muito difícil de conseguir um, então é mais fácil comprar um novo. Mas o Mando quer exatamente aquele robô, então ele pede que eles o reconstruam sem o equipamento necessário, porque ele vai conseguir um e daí vai dar para eles. E detalhe, uma pequena pausa aqui para apreciação do Grogu achando que um anzeliano é um pet. A dupla se despede de seus amigos e vazam dali. No espaço, um tutorial de navegação é dado, mas logo é interrompido pelos piratas revoltados. E, bem, não tem nenhuma chance com o Mandaloriano. Após uma fuga, a dupla consegue chegar ao castelo Mandaloriano para se alistar ao grupo de Bo-Katan. Ela comenta que agora é tarde demais, que logo que ela voltou sem o Sabre Negro, o pessoal meio que vazou dali e foi virar mercenário na galáxia. Mas tem como tudo voltar ao normal, basta o Mando utilizar o Sabre Negro para comandar o clã. O Sabre Negro é único e foi criado com uma pequena lâmina escura por Ter Vizsla, o primeiro Mandaloriano a se tornar um Jedi. Quem empunha o Sabre Negro é muito respeitado pelos Mandalorianos, inclusive tem direito ao trono. Isso porque o único jeito de realmente ter o Sabre Negro é você derrotando o antigo dono a qual ele pertencia. Mas quem acha que é só derrotar alguém que já sai empunhando o Sabre Negro e vai utilizar ele com todo o seu poder, tá muito enganado. Porque diferentemente de todos os outros sabres, na qual qualquer um pode empunhá-lo, o Sabre Negro precisa da conexão com a força, ou no caso da pessoa não ter uma conexão, precisa ter uma mente limpa para conseguir o seu poder total. Mando fala que não quer fazer isso, ele só quer ir para Mandalore e se banhar nas minas. Mas a Bo-Katan diz que aquelas minas não tem nada demais, que elas um dia já foram úteis, quando elas antigamente forneciam metal Beskar para seus ancestrais. Contudo, Mando está decidido a ir, e parte, indo até Pelimoto, e Grogu mandando uns mortal. Ele pede um novo circuito de memória pro IG-11, mas não tem nenhum ali, então ele
ele tem que improvisar. Aceitando o medroso R5-D4, sim, o mesmo que o tio Owen quase comprou em Star Wars Uma Nova Esperança. No caminho para Mandalore, Din dá mais uma ensinada de como se navega para o Grogu. Chegando lá, o R5 vai analisar a atmosfera e se perde no caminho, fazendo com que Mando vá atrás dele e encontre uma boa briga com direito a sabre negro mal utilizado. Ao encontrar o droide, ele percebe que aquele lugar não está amaldiçoado, então ele e Grogu vão vasculhar o local, vindo assim encontrar um capacete velho. O Mandaloriano foi capturado por uma máquina gigante. O pequeno Grogu vai até tentar resgatá-lo, mas a força ainda não é forte no garoto, fazendo até um grande barulhão. A pedido de Din, o pequeno volta para a nave e após seu curso de navegação chegou o grande dia da prova, onde ele vai pilotá-la até Bo-Katan para pedir ajuda. Bo-Katan decide ajudar e volta com ele para o planeta, onde reencontra uma antiga cidade onde sua família governava. E bem, digamos que agora é só um túmulo gigante. Grogu a guia para onde Din está, e claro que como uma boa jornada, nada melhor que dar um pau nos alamitas no caminho. Bo-Katan já chega ao local metendo louco, mostrando que domina melhor o sabre negro. Isso porque, diferentemente dos outros sabres que é só sair utilizando, o sabre negro precisa de uma mente equilibrada e focada em seu objetivo. Também é por isso que o sabre parecia muito mais pesado quando o próprio Mando tentou utilizá-lo no início do episódio. Então, Bo-Katan derrota a criatura, ou quase. O segundo round começa, e claro, não dura muito tempo também. Corta a cena e após resgatar o Mandaloriano, o pessoal curte uma fogueira. Mais tarde, Din finalmente chega às minas de Mandalore para se redimir. Bo-Katan lê que aquelas minas ali foram da era do grande Mandalore e também já foram lar do incrível Mitossauro, que é uma grande besta mística que foi domada pelo Mandalore o Grande. E detalhe, a caveira desse animal é nada mais nada menos que o símbolo do planeta. Din entra na água, bem de boa, porém é puxado por algo. Bo-Katan novamente tem que resgatá-lo e no fim dá tudo certo, tirando a parte de ela ver que existe um mitossauro vivo por ali. Antes de partir dali, ele aproveita para pegar uma prova das águas vivas. E a Bo-Katan até pergunta se ele não viu nada vivo ali embaixo, mas o Mandaloriano diz que não. Missão concluída, e no caminho para voltarem para o planeta Calívala, eles são atacados. O Mandaloriano pula da nave para pegar uma só para ele. Uma grande batalha aérea acontece, mas no fim dá tudo certo, ou quase. Mas uma galera se aproxima deles e o único jeito de vencer aquela batalha é fugindo. Então troca a cena e vamos para Coruscant. Uma apresentação sobre o programa da Anistia acontece. No caso, esse programa é meio que uma reabilitação para antigos imperiais, para eles terem uma nova chance agora para trabalhar para a nova república. O doutor fala sobre seu passado, no qual ele perdeu sua mãe. E ele diz que se seu projeto de pesquisa de clonagem já existisse naquela época, ele poderia clonar os órgãos de sua mãe e ela poderia estar viva. Durante a noite, ele conhece outros ex-imperiais. Vale destaque para G68, que já trabalhou com Moff Gideon. No outro dia, Pershing vai dar uma caminhada com a Elia. Ele conta como se sente mal tendo que abandonar esse projeto inacabado. Até na hora, a Elia tenta plantar algumas coisinhas na cabeça dele, do tipo, pra ele continuar o projeto por baixo dos panos que vale a pena. Corta a cena e ele vai falar com uma robô meio psicóloga da vida. Ela faz perguntas óbvias, do tipo se ele tá bem ali agora, se ele em nenhum momento pensou em estar contra a nova república e tal. Só que um momento importante mesmo é quando o doutor pergunta pra ela se ele pode continuar seu projeto, mas a robô deixa extremamente, e uma ênfase nisso, que é proibido o processo de clonagem. Cagando totalmente para o robô, ele vai falar com a G68 e diz que quer continuar seu projeto, porém precisa de suprimentos e um laboratório. Elia diz que conhece um lugar, porém ele está fora da zona designada que eles podem ficar. Ou seja, se eles saírem daquela zona e forem pegos ainda por cima, eles podem voltar para a reintegração. Decidido, os dois partem para pegar um trem até o local mencionado. Só que devido a uns robôs estarem atrás dos tickets, eles têm que descer de uma forma diferente. Porém, por coincidência ou não, eles caem exatamente onde eles querem. No lixão, eles entram em uma nave imperial abandonada, onde encontram o que precisam para vazar dali. No entanto, quando eles estão saindo, são pegos pela polícia e descobrimos aqui que Elia está infiltrada. Troca a cena e Pershing está preso no Devorador de Mentes, mas o médico ali pede para ele ficar calmo, que eles descobriram um método de utilizar aquela máquina em baixa voltagem. E bem, na teoria isso até daria certo, porque na prática a G68 aumenta a voltagem para o máximo. De volta ao Mandaloriano, eles chegam a um esconderijo. No local, a ferreira pega a prova dele para verificar, e quando ela vê que aquelas realmente são as águas vivas, o Mandaloriano e a Bo-Katan são redimidos da doutrina. Sim, ela também, mesmo não fazendo parte antes, ela entrou nas águas vivas e desde então não tirou o capacete, ou seja, pelo menos por enquanto, ela faz parte do grupo. O episódio 4 começa com um treinamento
treinamento mandaloriano. Grogu vai treinar com Ragnar e toma uns tiros de dardo. O objetivo desse treinamento é acertar o adversário 3 vezes. O que eu não entendi só é que, tipo, o gurizão atira no Grogu, aí para. Aí tem outra rodada, ele atira uma vez de novo. Aí tem a terceira rodada, e aí Grogu manda os Paranauê muito louco dele e acerta o moleque 3 vezes seguidas e vence. Então não era mais fácil o moleque ter feito isso desde o início? Depois da batalha, tu pensa, bah, esse guri já sofreu demais. Só que não, porque ele é capturado por um pterossauro. Tu viu que o moleque já não tem muita sorte. Isso é porque ele não é inscrito aqui no canal. Então não perde essa chance e clica no botão de inscrever-se aqui embaixo. Diversos Mandalorianos voam atrás da criatura, mas a gasolina tá cara e eles esqueceram de abastecer. Bo-Katan prova que é mais inteligente, pegando uma nave e seguindo a criatura até seu covil. Retornando à base, ela junta o grupo de caça e eles vão ao resgate. Enquanto o pessoal tá na missão, a armeira ensina algumas coisas para Grogu. Ele, por sua vez, relembra do dia que executaram a Ordem 66. Era um caos para todo lado, mas o pequeno consegue ser resgatado pelo Jedi Kelleran, que utiliza de suas habilidades para eles pegarem uma nave e vazarem dali. Voltando ao presente, a armeira forja um medalhão com Beskar, que vai servir como uma armadura para Grogu. A armeira, por sua vez, ajuda o garoto com muito trabalho, e tu pode me ajudar com apenas um, que é deixando o like aqui embaixo. De volta à missão, o pessoal pousa a nave meio longe, para a criatura não escutar ele se aproximando. Então, eles escalam a montanha onde fica o covil. Chegando lá em cima, Paz Vizsla já corre pro resgate. No entanto, ele só encontra filhotes de pterossauro e do nada o grandão aparece com uma refeição. Nessa hora, a criatura corre e pega a Vizsla também. Os Mandalorianos voam para o resgate. Bo-Katan mete umas facadas no animal para ele soltar Paz, enquanto Din resgata o garoto. Nessa hora são jogadas diversas redes na criatura para ela cair na água. E bem, como diz o ditado, sempre há uma criatura maior. Missão cumprida, o povo retorna para a base com 3 novos pets. A armeira faz uma nova ombreira para Bo-Katan, que teve a sua destruída na batalha. Bo-Katan, por sua vez, conta que viu o mitossauro nas águas vivas de Mandalore, mas a armeira não tá acreditando, com uma invasão dos piratas a Nevarro. Gorian Charge liga para o Alto Magistrado, falando que ele quer vingança pelos seus piratas que foram derrotados, mas o Alto Magistrado tenta ludibriá-lo, mentindo que a Nova República protege aquele planeta. Só que o Rei Pirata sabe que ele está blefando e começa um ataque à cidade. Corta a cena e o Capitão Teva recebe um pedido de ajuda de carga, e após falar com Zeb, um personagem retirado diretamente da animação Star Wars Rebels, o capitão decide que vai pessoalmente para Coruscant pedir ajuda à Nova República. Chegando lá, o coronel recebe a mensagem, e na hora tu vê que ele até meio que se interessa em ajudar. Só que a maldita da Kane aparece se intrometendo na conversa. Ela conta que Nevarro não assinou o contrato para fazer parte da Nova República, e diz para não ajudar também, para que assim outros planetas e a própria Nevarro aprendam com as consequências. Percebendo que a viagem foi inútil, o capitão vai pedir ajuda para o Mandaloriano. Din solicita ajuda para os outros Mandalorianos, o que é um pouco difícil, já que em outras ocasiões eles já enfrentaram o Alto Magistrado. Então, após falar com o pessoal, Paz Vizsla vai fazer o seu discurso, dizendo que ele sim vai ajudar, porque tanto Din quanto Bo-Katan não desistiram de salvar seu filho, como alguns outros por ali. E claro, convence geral. Mais tarde, Bo-Katan explica o plano, e os Mandalorianos chegam para o ataque. É tiro para todo lado, seja no ar ou no solo. Inclusive, Vayne vaza dali sabendo que não tem nem chance, coisa que o Rei Pirata devia ter feito, já que vai de base dando fim à batalha. O Alto Magistrado, por sua vez, agradece todos e diz que ele vai fornecer terras para todos os Mandalorianos que quiserem ficar em Nevarro. Troca a cena e a armeira manda Bo-Katan remover seu capacete. Ela fala que sempre achou que o mitossauro era apenas uma lenda, mas que agora que ele foi visto, ela acredita que uma nova era vai começar. E quem melhor para unir todos os Mandalorianos do que alguém que já andou pelos 2 mundos? A propósito, lembram do Moff Gideon? Pois é, o Capitão Teva foi até a nave que ele estava sendo escoltado para a prisão, mas algo curioso estava ali. No local tinha metal Beskar. O episódio 6 começa com alguns Mandalorianos caçadores de recompensa ameaçando uma nave Quarren, porque no estilo Amor Proibido, a capitã da nave se apaixonou pelo filho do Rei Calamari, e os Mandalorianos, por sua vez, foram contratados para pegá-lo de volta. Não vendo outra opção, o garoto vai com eles. Corta a cena e vamos para Plazir 15. Din, Bo-Katan e Grogu vão até os Mandalorianos que a gente acabou de ver, para tentar fazer eles se juntarem à equipe. Porém, antes de chegarem ao pessoal,
a nave é orientada automaticamente em direção à cidade. Chegando ao local, eles entram em um pod, que os leva até os líderes da cidade, que bem, digamos estarem curtindo a vida. Devido ao passado imperial do líder, ele diz que contratou os Mandalorianos para protegê-los, e diz que vai conseguir o encontro do trio com eles se antes os ajudarem nos problemas de mau funcionamento de droides que está tendo na cidade. A líder explica que os droides andam atacando pessoas, mas a Constituição proíbe exércitos na cidade, ou seja, nem os policiais podem ter blasters por ali. E é aí que Din e Bo-Katan vão entrar. E claro, tudo ficou mais fácil de aceitar assim que eles ofereceram uma aliança com Mandalorian. Em outro lugar, a dupla vê alguns vídeos. Bo-Katan dá a ideia deles apenas clicarem um botão e desligar todos os droids. Só que Plazir 15 é totalmente dependente deles, ou seja, os droids trabalham e os humanos se divertem. Após conseguirem a localização do possível próximo surto com os Agnots, a dupla vai até uma dock, onde Mando testa os B2 de uma forma diferenciada. Encontrando o problema, uma correria de 1000 começa, mas no fim, Din para o B2. Bo-Katan pega a pastilha de ignição dele, onde tem a localização de um bar. Chegando lá, descobrimos que os droids bebem um líquido chamado Nepenthe, um lubrificante que corrige a programação dos droids, e descobriram que todos os droids defeituosos beberam do mesmo lote. De volta ao corpo, descobrem que havia nanodroids no Nepenthe, e analisando melhor, eles veem que esses nanodroids foram encomendados por ninguém mais e ninguém menos que o chefe da segurança. A dupla então vai tirar satisfação com ele, e na hora ele já se levanta ameaçando clicar o botão que vai reprogramar todos os droids de batalha para suas configurações iniciais. Só que a Bo-Katan é mais poucas ideias. Após concluírem a missão, o trio vai falar com os Mandalorianos. Bo-Katan, percebendo que não vai conseguir sua ex-frota novamente apenas com um papo, ela desafia o atual líder Volves para um duelo. Porradaria para todo lado, mas no fim ela consegue vencer. No entanto, Volves está indignado porque o portador do sabre negro e verdadeiro governante de Mandalore é Din. Mas Din entrega o sabre para Bo-Katan, contando que foi capturado, perdendo o direito do sabre, e quando Bo-Katan resgatou ele, reivindicou o sabre para ela, tornando-se novamente uma governante, com Kane em um bequinho, passando todo o relatório da batalha de Nevarro e que os Mandalorianos os ajudaram, para seu líder, Moff Gideon. Após falar com ela, Gideon vai até o Conselho das Sombras, onde tem uma discussão que vale destaque para o Capitão Palion, que comenta o retorno do Grande Almirante Thrawn e o cumprimento do projeto Necromante. Gideon, por sua vez, solicita armamentos e pessoal para ir atrás dos Mandalorianos, já que eles estão interrompendo seus projetos. Em Nevarro, Bo-Katan retorna com seus novos companheiros. Karga leva o Din para ver o IG-11, no caso IG-12 agora, porque fizeram uma melhoria nele e agora ele é uma espécie de veículo, que é utilizado pelo próprio Grogu. Durante a noite, Bo-Katan faz seu discurso sobre recuperar seu mundo natal. Chegando a Mandalore, o grupo de reconhecimento chega à superfície. O objetivo é encontrar a forja e criar uma zona de segurança. Uma longa caminhada acontece, até verem os corujas noturnas no horizonte. Ao se aproximarem, veem que Bo-Katan está por ali e juram lealdade a ela. Corta a cena e Bo-Katan conta que tinha se rendido após suas forças serem aniquiladas nas noites das 1000 lágrimas. Ela se encontrou com Moff Gideon para negociar um cessar-fogo, e era bem simples, os Mandalorianos simplesmente precisavam se desarmar, sendo assim o verdadeiro motivo do Moff Gideon estar com o sabre negro, que o Império deixaria Mandalore em paz. Só que é aí que Bo-Katan descobre que Gideon não é confiável, porque ele ainda assim destruiu Mandalore. O percurso até a forja continua, com direito a uma briga interna e vazar do barco devido a um ataque de uma criatura. Chegando ao que restou da grande forja, os Mandalorianos são atacados por Drac Troopers estilosos. No fim, dá tudo certo para os Imperiais, que conseguem fazer uma emboscada e capturarem Din. Moff Gideon aparece no local e manda acabar com todos os Mandalorianos. Bo-Katan, por sua vez, abre uma saída por trás com o sabre negro. O pessoal vai vazando dali, porém Paz Vizsla decide se sacrificar por seus amigos. Só que ele é tão brabo que consegue vencer todos ali, ou quase, porque guardas pretorianas aparecem por ali e mandam Paz Vizsla de arrasta pra cima. X voando até o espaço para avisar geral que tá chegando um ataque. No solo, uma fuga dos Mandalorianos, que estão à procura de um lugar seguro. E Din, que foi capturado, mostra que é foda, dando uma surra nos malucos. E nessa hora é tipo porradaria pra todo lado, e um Dark Trooper consegue até prender Din, mas logo é derrotado, porque Grogu aparece por ali para ajudar. Mais tarde, Mando fala com R5 e pede para ele se conectar ao sistema e conseguir a localização do centro de comando de Gideon. Lá no espaço, o X consegue avisar o pessoal sobre os caças que estão chegando. Então, a galera mete logo uma evacuação total, menos ele, que fica por lá para preparar um
uma isca, e lá no solo a dupla consegue a localização. Porém, para chegar lá, eles têm que passar por alguns Dark Troopers que estão protegidos por barreiras de escudo. O R5 vai desativando uma barreira por vez, a comando de Jin, que vai dando uma surra em geral. Após vencer todos, eles entram em uma sala e se surpreendem com diversos clones de Moff Gideon. Nessa hora tu já pensa tipo, bah, vai ser ruim ali, porque os caras vão começar a atacar e tal, vai ter um exército para enfrentar. Só que não, porque o Jin clica no computador uns botões lá e simplesmente explode tudo. Corta a cena e vamos ao outro elenco. Os Mandalorianos chegaram ao esconderijo. Eles duram tipo 2 minutos, que é o tempo do pessoal que tava lá na nave lá em cima chegar por ali e avisar que a cavalaria chegou. Todos os Mandalorianos partem pra porradaria total. A dupla finalmente encontra seu pior inimigo. O Gideon aproveita para explicar que aqueles clones seriam perfeitos, porque somariam todas suas coisas boas com a única coisa que ele não tem, a força. Uma grande luta entre os dois acontece, inclusive com o vilão tendo a ajuda da guarda pretoriana. Então Jin não tem nem chance com os três. E aí que Grogu chega para fazer uma distração e chamar os guardas em sua direção, enquanto Jin volta para ser o X1 com Gideon. Na parte de Grogu, ele mete uns Paranauê para fugir dos ataques. Na parte de Bo-Katan, ela tá tipo pou, tei pra todo lado. E quando ela olha para baixo, vê que Mando tá em maus bocados e desce para ajudar. O X1 muda aqui, porque agora é Bo-Katan versus Gideon, enquanto Jin vai correndo ajudar Grogu. Aí já é porradaria dos dois lados. No lado da dupla, o Jin já tá todo pou, e o Grogu já tá com a força dele lá, mas no fim eles vencem os guardas. No lado do X1, a gente se lembra como esse sabre negro aí complicou mesmo. Tudo parece perdido, contudo a dupla chega para ajudar. A propósito, parando aqui um pouco para lembrar um pouco do X, que tava lá no espaço naquela nave de distração. A nave foi toda destruída e tá caindo em direção ao solo, mas ele consegue vazar dali em segurança. A batalha final acontece, com muitos tiros, mas no fim a batalha acaba quando a nave cai por ali, mandando assim o vilão de base e os heróis também. Na verdade, eles até sobrevivem, mas por causa do pequeno que criou um campo de força. Troca a cena e vamos às Águas Vivas de Mandalore. Jin coloca Grogu para ser adicionado às canções e não ser mais um ejeitado. A armeira diz que ele é muito jovem para isso, porém até tem uma maneira, que é ele conseguindo a permissão de seus pais. E bem, depois de muito tempo é aqui que Jin finalmente decide adotá-lo. Então no fim, a armeira bota ele na canção. E mais tarde, a dupla vai falar com seu amigo, o piloto. O Jin faz um acordo com ele, dizendo que ele vai ajudar a Nova República em pequenas ocasiões, protegendo a orla exterior. Só que antes ele precisa de um pequeno adiantamento: as peças da cabeça de um IG-11. Em Nevarro, Jin presenteia a cidade com um novo xerife. E depois, a nossa dupla vai descansar em sua nova casa.